Mais uma vez, boa tarde a todos, tá? Meu nome é Rodrigo Moraes, eu sou um dos especialistas de produto daqui da Top 365, tá? E hoje vamos testar aqui uma forma diferente, né, de fazer apresentações aqui no Teams. Normalmente, quando eu faço as apresentações, vocês têm aquele layout onde o conteúdo está focado no centro da tela e as câmeras aparecem ou no canto superior ou na lateral, tá? Então, um dos recursos que eu vou mostrar para vocês é esse de você poder mesclar a câmera do apresentador com o conteúdo. Tudo bem? Eu só peço um pouquinho de desculpas, a sala que eu estou aqui ela é um pouquinho escura, então a minha imagem ela não vai ficar muito nítida, tá? Mas acho que também não haverá nenhum tipo de problema. Tá? Dando início a esse segundo tema que nós temos agora, né, dentro daqui das oficinas de reuniões modernas e eventos ao vivo, nós vamos falar de três assuntos. Primeiro, o que é o Microsoft Teams focado ali para a experiência de reuniões. Depois vamos falar um pouco sobre como melhorar a produtividade nas reuniões. E por último, nós vamos falar dos recursos das reuniões colaborativas. Tudo bem? Então, deixa eu até pular a agenda aqui para poder ir um pouco mais rápido, tá? Então, vamos falar um pouquinho sobre o Microsoft Teams, tá? Muitas pessoas hoje olham para o Microsoft Teams e o comparam com ferramentas de chat, como o WhatsApp, como o Skype, dentre outros, tá? Só que o Teams, ele não é mais simplesmente uma ferramenta de chat. O Teams, ele traz para vocês a experiência completa de produtividade, comunicação e colaboração. Ou seja, tudo que você precisa para trabalhar ao longo do dia, a ferramenta ela já entrega pronto para vocês, tá? Então, com isso, você não tem aí a necessidade de ter que utilizar diversas ferramentas ao longo do dia. Tá? Então vamos começar aqui a nossa apresentação com uma frase até do próprio Satya Nadella, tá? O Satya Nadella, ele é o CEO da Microsoft, seria ali o cargo mais alto hoje que nós temos, né, dentro da estrutura da Microsoft, e essa frase do Satya, ela faz muito sentido. O Satya Nadella, ele fala que para a maior parte das empresas, a performance econômica da próxima década vai ser definida de acordo com a velocidade e sucesso da transformação digital. Ou seja, transformação digital era um tema que há tempos atrás nós podíamos postergar. Poxa, vamos falar a respeito disso na próxima semana, no próximo mês ou no próximo ano. E com a questão do distanciamento social, nós identificamos que todas essas questões, né, ligadas ao distanciamento social, elas passaram eh, a exigir muito mais de nós ali no sentido de tecnologia, porque as reuniões que aconteciam em salas presenciais foram migradas para reuniões em salas remoto, ou seja, cada um na sua casa, trabalhando ali no conforto e segurança das suas casas e produzindo aí da melhor forma possível, tudo bem? Então, dar o próximo passo rumo à jornada de transformação digital vai ser um grande diferencial, tá? Para que a empresa consiga atingir melhores resultados e até para que vocês consigam produzir mais trabalhando menos. Eu não sei se vocês sentem essa mesma sensação que eu, mas depois que foi instaurado o método de trabalho remoto, eu particularmente passei a trabalhar mais, porque na minha cabeça eu fazia ali um breve julgamento, né? Poxa, o período entre 6 e 7 horas, que normalmente eu estaria no trânsito, eu estou em casa. Então, já que eu estou em casa, eu vou esticar mais um pouquinho, vou responder esse e-mail, vou adiantar esse documento, e com isso, aquela nossa jornada de trabalho de 6 ou 8 horas acabava sendo estendida. Eu cheguei ali a alguns cenários de fazer até 12 horas de trabalho e sem perceber. Sabe, eu começo de manhã, 7 horas da manhã, e quando eu vou ver já é 7 horas da noite e eu tô ali ainda, trabalhando, tá. Então, o que nós, gostaríamos, né, de mostrar para vocês, é que você não precisa estender suas horas de trabalho para produzir mais. O que nós podemos fazer é posicionar os recursos da forma correta, para que você consiga entregar mais ali com um menor tempo de esforço, tá. Então a transformação digital, ela é essencial nesse ponto. Tá? Tem um outro detalhe bastante interessante também, que 82% dos gestores, ou então coordenadores, ou responsáveis por equipes, acreditam que mesmo depois da flexibilização do distanciamento social,
o trabalho remoto ele deve ser mantido, tá? Então, o trabalho remoto é uma solução muito interessante e ela veio para ficar. Ela não acaba simplesmente com o fim ali da pandemia, entre outros. Eu entendo que toda essa questão de distanciamento social acelerou um processo que nós teríamos que fazer em algum momento, porque realmente não faz sentido. Poxa, eu ir todo dia para o escritório para trabalhar ali de forma presencial, sendo que a única coisa que eu preciso para trabalhar, dependendo da sua área de atuação, é claro, é de um computador e acesso à internet. E o computador e acesso à internet nós temos na nossa casa, em outros lugares. Então, eu imagino que é possível trabalhar aí com essa flexibilização, tudo bem? Porém, algumas questões devem ser feitas, né, ao estruturar o trabalho remoto. A primeira delas é possível, dentro da minha área de atuação, eu trabalhar, mantendo ali a mesma produtividade de forma remota? Se a resposta for sim, ótimo. Então nós estamos já um passo à frente do cenário ideal do trabalho remoto, tá? Segunda pergunta é: como manter o nível de colaboração e de entrega entre os colaboradores, uma vez que eles não estão mais fisicamente próximos? Então as reuniões e todos os trabalhos, online, eles fazem todo sentido para que vocês consigam melhorar ou então entregar no mínimo o mesmo nível de produtividade que vocês já entregavam lá na época do trabalho presencial, tá? Uma outra pergunta que nós devemos fazer é: como é que eu mantenho a organização dos meus projetos e das minhas demandas? Porque, poxa, presencialmente eu tinha ali às vezes um bloco de anotações e eu colocava ali todas as tarefas, ou então eu tinha um quadro ali no meu departamento que eu organizava as tarefas e os colaboradores iam produzindo. E agora, como todo mundo está remoto, eu não tenho mais esse quadro, eu preciso buscar alternativas, tá? Uma pergunta também muito feita pelos gestores, e eu acho que ela faz todo sentido, até para a nossa provocação, não só de hoje, mas de todos os temas, será que o e-mail realmente é uma forma eficiente de comunicação? A minha resposta é não, tá? Porque o e-mail é uma forma de comunicação lenta. Então, se eu preciso fazer uma notificação no qual eu não preciso de ação imediata daquele usuário que eu estou comunicando, tudo bem, o e-mail ele é uma excelente alternativa. Mas se eu preciso de uma resposta imediata, às vezes uma mensagem enviada diretamente no chat do Teams ou uma mensagem enviada para uma equipe do Teams fazendo menção a um usuário, ela é muito mais efetiva do que um e-mail, tá? Então, nós devemos considerar, né, que o e-mail é uma excelente alternativa quando eu tenho a necessidade de fazer uma comunicação sem que eu precise aguardar ali a resposta imediata do usuário, mas se a minha comunicação ela exigir uma certa urgência, o ideal é você mandar um chat para o usuário ou então até mesmo ligar diretamente aqui no Teams, tudo bem? E a outra pergunta que nós temos que fazer é: como é que eu integro novos membros, né, da minha equipe de uma forma rápida e produtiva? Porque eu não sei se aconteceu com vocês, mas nós aqui na Top 365 aumentamos o nosso time, veio um novo colaborador aqui para o time, eu fui conhecer esse colaborador quase 3 meses depois dele estar na empresa. Então, o nosso primeiro encontro não foi uma integração, né? Foi um encontro ali de checkpoint, porque eu já tinha passado todas as tarefas para esse usuário e ele já estava produzindo. Então, hoje, como é que eu faço esse processo que nós chamamos de onboarding? Ou seja, como eu introduzo esse novo colaborador dentro das nossas rotinas, explico para ele como é que funciona a equipe, entre outros detalhes, tá? Então, essas perguntas devem ser feitas principalmente pelos gestores, para que nós possamos buscar aí um cenário de produtividade mais interessante. E no meio desse processo todo, eu vejo que o Teams, ele cada vez mais está se tornando uma das ferramentas mais importantes do nosso dia. Porque o Teams, ele não é simplesmente uma ferramenta de comunicação, né? Não é uma ferramenta de chat. O Teams é uma plataforma completa, onde você tem tudo que você precisa para trabalhar ao longo do dia. Como, por exemplo, no Teams, você tem aqui, ó, todas as suas conversas, você tem todo um portfólio para fazer a gestão de projetos e demandas. Então, com isso, você consegue fazer ali toda a gestão de tarefas do seu time. Você tem a possibilidade de criar reuniões ou eventos como webinars, lives, dentre outros, tá? Então, você estende aí os recursos de comunicação. Você tem a possibilidade de trabalhar em colaboração com um recurso
eu particularmente acho fantástico, né, que é o que nós chamamos de coautoria. Ou seja, você não precisa esperar um usuário sair do documento que você está trabalhando para você poder atuar. Vocês dois podem trabalhar juntos no mesmo documento, tudo bem? E enquanto você edita as suas informações, esse outro usuário está visualizando os dados em tempo real, porque na nuvem tudo acontece em tempo real, então você não tem aquele tempo de espera. Poxa, fulano, me mande a sua versão do arquivo para eu continuar a trabalhar. Então, se o seu arquivo está dentro da equipe do Teams, está dentro de um chat do Teams, você não tem mais essa necessidade de ter que aguardar outra pessoa terminar o trabalho para você seguir, tá? Você pode fazer aqui todo um processo de gestão de contatos. Então, poxa, eu tenho contatos externos aqui, fornecedores, entre outros. Você consegue adicionar esses usuários lá no seu recurso de telefonia, e com isso você pode fazer uma chamada direta para esse usuário, considerando que você e esse usuário têm o Teams, tudo bem? Você pode também fazer a integração de processos de negócio. Então, poxa, Rodrigo, a minha demanda ela é muito específica e no mercado eu não encontro uma solução com esse perfil. Então, hoje, o Teams ele pode se tornar uma plataforma onde você instala aquele aplicativo ou aquele recurso no Teams e com isso você não precisa mais de uma série de ferramentas para trabalhar ao longo do dia. Você vai trabalhar apenas com o Teams e o Teams vai te proporcionar toda essa experiência. E um dos recursos talvez mais interessantes, né, do sentido de produtividade, facilidade da gestão de arquivos, tá? Então você não precisa mais ter um aplicativo do tipo VPN para acessar a rede do Ministério, do Tesouro, né? Você consegue fazer tudo do lugar onde você está. Porque como a nuvem já tem uma série de camadas de autenticação e de segurança da Microsoft, o time de infraestrutura não precisa criar um outro nível de segurança para impedir o acesso de usuários externos, porque a própria Microsoft vai trabalhar de forma ativa em cima desses recursos. Tudo bem? Então, hoje eu vejo que o Teams, ele, tem aí uma série de recursos que beneficiam todos os públicos, tá? Tanto a área de negócio, com uma maior velocidade na tomada de decisão, a diminuição da quantidade de e-mails, que vocês vão perceber que na medida que vocês entendem o objetivo do chat e começam a utilizar ele com uma certa excelência, a quantidade de e-mails que vocês, trocam ao longo do dia, ela vai diminuindo. Porque eu, particularmente, acredito que o e-mail ele é como se fosse o olho do furacão no dia a dia de vocês. Porque vocês não recebem somente e-mails da sua equipe. Vocês recebem e-mails da equipe, e-mails dos seus superiores imediatos, e-mails dos seus clientes internos e externos, vocês recebem e-mails de comunicação corporativa, isso sem contar o spam. Então, é raro você encontrar uma pessoa que receba talvez menos de 10 e-mails por dia. Eu, particularmente, recebo aí de em torno de 300 a 400 e-mails por dia. E ler esses e-mails e dar a tratativa é um grande desafio. Então, se eu puder diminuir a quantidade de e-mails com simples informativos diretamente no chat, eu já resolvo aí uma grande dor, né, dos departamentos, que é com relação à produtividade. Olhando do ponto de vista de usuários, eu entendo que hoje o Teams é uma plataforma bastante simples no sentido de adoção e transformação digital, porque você consegue fazer reuniões de uma forma bastante simples. Com 2 cliques você agenda uma reunião, com 3 cliques você já está dentro daquela sala de reunião, podendo compartilhar câmera, microfone e todos os outros dispositivos. Tudo bem? Um benefício que eu acho bastante interessante para os usuários é a coautoria em tempo real, né? Conforme eu falei ainda há pouco. Então, você pode trabalhar com outras pessoas em outros projetos. Se você tiver ali um prazo muito apertado para entrega de determinado documento, às vezes 2 pessoas trabalhando dentro de um mesmo documento por 30 minutos não vai automaticamente representar 1 hora de esforço para aquele documento ser finalizado, mas sim 30 minutos, porque cada um vai fazendo a sua parte ali ao longo dos 30 minutos. Eu não preciso de você para entregar o seu trabalho e você também a mesma coisa. E com isso, em 30 minutos, eu consigo entregar aquela tarefa que há tempos atrás demoraria no mínimo 1 hora. Tudo bem? E um outro recurso que eu acho bem legal também aqui dentro do Teams é a possibilidade de você fazer a gravação das suas conversas. Então, quando é feito algum tipo de reunião de alinhamento, entrega de resultados ou outras informações que você sabe que vão gerar tarefas, você pode fazer a gravação dessa reunião e futuramente você consulta essa reunião, ao invés de ter que pedir informação para os outros membros da reunião. Então, com isso, a sua produtividade ela
sendo muito mais interessante, tá? Que você não vai depender mais de outras pessoas para produzir. Você consegue trabalhar por si só. Eu acho que um dos recursos mais interessantes também daqui, do sentido de usuários, é a possibilidade de você utilizar emojis, GIFs e reações para poder manifestar o seu sentimento momentâneo, tá? Então, por exemplo, eu posso vir aqui durante uma apresentação, ao invés de eu abrir o meu microfone e falar ali para o Rodrigo o quão eficiente essa apresentação está sendo, eu simplesmente venho aqui nas reações e manifesto através dos aplausos, tá? Então eu estou dizendo para o Rodrigo, poxa, Rodrigo, esse teu conteúdo aí está muito legal, eu concordo. Isso sem interromper ali a apresentação, tá? E para o time de TI nós temos também uma quantidade considerável de benefícios, tá? Eu não vou entrar muito a fundo, porque eu acho que talvez não seja o foco aqui. Nós teremos uma sessão específica para falar com o time de tecnologia. Então observem, senhores, que hoje vocês têm à sua disposição uma ferramenta muito robusta, tá? Falando do Teams em números, atualmente nós temos mais de 115 milhões de usuários que fazem acesso diariamente no Teams, tá? Isso distribuído por mais de 1.800 organizações no mundo, considerando as organizações chamadas de Enterprise, né? Ou seja, organizações que têm mais de 10 mil colaboradores. Esse ecossistema ele tem gerado aí aproximadamente 200 milhões de reuniões diárias, tá? E isso também gera aproximadamente 30 bilhões de minutos diários de colaboração. Então, o Teams ele deixou de ser ali uma ferramenta com potencial e se tornou uma realidade para a maioria das empresas, tá? Tanto que hoje, 95% das 500 maiores empresas da Fortunes, aí a Fortunes ela reúne aquele conjunto das 500 maiores empresas, né, do mundo, 95% utilizam aí o Teams para resolver os seus processos de negócio. E o que eu acho mais legal é que o Teams ele resolve da mesma forma a dor de uma empresa com 10 mil colaboradores e também de uma empresa com 5 colaboradores. Então você não precisa fazer uma contratação elástica ou contratar muito mais recursos para ter mais benefícios. Pelo contrário, você simplesmente entra no Teams e a partir daí a Microsoft entrega para você tudo o que você precisa para produzir ao longo do dia a dia. Tá? Futuramente nós vamos falar um pouco também sobre o processo de telefonia no Teams, mas talvez hoje vocês já utilizem os recursos de telefonia e não sabem, né? Hoje, os recursos de telefonia do Teams, eles começam a partir do momento que você clica no botão de reunião instantânea lá no seu calendário, tá? Aí, poxa, Rodrigo, legal, cara, gostei, mas o que mais que eu uso dos recursos de telefonia e não sei? Hoje, quando eu faço uma ligação para você e por algum motivo você não atende, quando eu faço essa ligação, essa chamada direta, né, utilizando ali o botãozinho do telefonezinho lá na guia de conversas, o usuário automaticamente é direcionado para a caixa postal e quando ele não atende, é direcionado para a caixa postal, né? E mesmo assim eu tenho a possibilidade de deixar um recado nessa caixa postal. E esse recado ele é transcrito, ou seja, eu transformo a voz em texto e depois eu pego esse texto e mando por e-mail para a pessoa. Porque se eu não pude te atender porque eu estava ali numa reunião onde eu não conseguiria por nenhum momento falar, mesmo assim eu consigo abrir o meu e-mail e ver ali o teu recado. E se for algo urgente, eu interrompo a reunião ou tomo as mais variadas decisões para poder ir lá e interagir com vocês, tudo bem? Então, hoje, os serviços de telefonia eles já fazem parte do nosso dia a dia, mas vocês não precisam ser especialistas nos recursos de telefonia do Teams para aprender a pilotar. O que a Microsoft espera de vocês é que vocês tenham uma experiência simplificada, ou seja, que todos os recursos estejam o mais próximo possível de vocês, para que vocês consigam produzir da melhor forma possível. Tudo bem? Deixa eu avançar aqui. Um outro recurso que eu acho bastante interessante dentro do Teams é a habilidade da condução ali de reuniões, tá? Então, hoje, dentro do Teams, você consegue fazer 3 tipos diferentes de eventos. Você consegue fazer as chamadas instantâneas, que é essa conversa ponta a ponta que você realiza ao clicar lá no botão de telefone, no canto superior direito, lá da janela do Teams. Você pode fazer reuniões em grupos. Então, se eu tenho uma equipe do Teams, ao invés de eu convidar um por um dos membros
membros dessa equipe, eu posso criar uma reunião diretamente vinculado à equipe do Teams e com isso o próprio Teams ele já convida todos os membros daquela reunião para participar. Tudo bem? Então esse recurso ele facilita, né? Porque ao invés de colocar um convite para 50 pessoas, eu simplesmente referencio uma equipe e essa equipe vão ter ali as 50 pessoas e todos vão ser avisados, tá? E embora esteja apareça aí na frente para vocês, ó, deixa eu até tirar aqui a minha câmera, nós temos os eventos webinars, tá? Webinars e eventos ao vivo. Esse tipo de reunião, eu acho ele bastante interessante, porque no webinar você consegue criar um formulário para que o usuário se inscreva na sua reunião. Ou seja, você não precisa mais mandar um convite de reunião para 50 diferentes pessoas. Você disponibiliza o formulário dessa reunião, os usuários vão preencher lá com a sua intenção, né, de participar da reunião, e depois você só avalia se realmente todos os que se inscreveram deveriam participar. Aí você consegue fazer ali um filtro seletivo. E os eventos ao vivo, conhecidos também como lives, eles acabam facilitando a nossa experiência, porque eu não preciso mais de ferramentas como YouTube, Zoom, GoToWebinar, dentre outros, para poder criar um evento como a palavra do presidente, ou então o informativo de resultados do nosso departamento. Então, você consegue criar esse evento com capacidade para até 20 mil pessoas diretamente no Teams, e o Teams cuida aí de toda essa infraestrutura. Tudo bem? Então, observem que hoje o Teams ele tem uma quantidade considerável de recursos, porém o nosso maior desafio é aprender sobre cada um deles, né? E é justamente com esse objetivo que nós vamos começar agora a falar de uma forma onde nós podemos otimizar a nossa experiência dentro de reuniões. Tudo bem? Então, antes de eu seguir para essa parte, né, falando ali sobre produtividade nas reuniões, alguém tem alguma dúvida? Ou gostaria de fazer algum tipo de comentário? Perfeito, então. Vamos lá. Deixa eu mudar aqui para minha segunda apresentação para nós continuarmos. Teams. Vamos lá. Pronto, vamos lá. Vamos falar agora sobre como é que nós podemos melhorar a nossa produtividade com relação às reuniões. Tudo bem? Então, hoje, nós sabemos, né, que o Teams é uma plataforma completa, onde eu tenho os recursos de colaboração, eu tenho ali uma melhor qualidade de trabalho e até mesmo de vida, né, porque se eu consigo produzir mais em menos tempo, automaticamente eu me canso menos ao longo do trabalho e eu passo a ter aí mais tempo disponível, tá? Dentro do Teams, as reuniões, elas provocam ali conexões sociais, tá? Então, eu não preciso mais estar próximo do meu cliente, próximo dos times no qual eu trabalho, para que eu possa produzir ali em alto nível. Tudo bem? Nós temos aí um acesso seguro e confiável através da rede mundial de computadores, né, a internet. Então, eu não preciso mais estar fisicamente em um lugar para produzir, tá? Eu tenho também aí uma maior mobilidade e ergonomia, né? Porque trabalhando ali no conforto da minha casa, onde eu tenho ali uma cadeira que eu mesmo comprei, então é uma cadeira que se adequa ali ao meu padrão, eu entendo que fica muito mais fácil, tá? De eu entregar aí bons resultados, tudo bem? E eu entendo também que nós podemos otimizar aí toda a comunicação não verbal. Tá? Então, nós podemos utilizar emojis, podemos utilizar GIFs e outras formas de comunicação para facilitar o nosso dia a dia. Tudo bem? É, Deixa eu ver aqui que a Rebeca, eu acho que a Rebeca colocou aqui uma dúvida, mas eu não tinha visto, tá? Você pode falar mais sobre essa opção de as pessoas demonstrarem interesses em participar de uma reunião e depois a gente aceitar? Sim, Rebeca, na verdade, esse assunto eu vou falar um pouquinho hoje, mas nós vamos dar ênfase mesmo na próxima semana, onde eu vou fazer ali uma sessão completa de webinars, tá? Que são esses eventos onde você consegue gravar, desculpe,
você consegue gerar um formulário onde você entrega esse formulário para os usuários e eles se inscrevem, tudo bem? Tá? E a Maria está perguntando aqui também como é que ela pode fazer para poder gravar reuniões. Tá? Maria, esse assunto eu vou também explicar daqui a pouquinho, tá? Quando eu começar ali a falar das reuniões colaborativas. Então, daqui a alguns slides eu já começo a parte prática daqui da apresentação como um todo. Tudo bem? Então, hoje, olhando para o Teams, eu enxergo o Teams como uma ferramenta híbrida de trabalho, ou seja, o Teams ele pode se adequar ao meu processo de negócio, tá? Então, eu não preciso ficar personalizando muito o Teams para poder atender o meu cenário. Então, com isso, eu consigo entregar aí boa parte das minhas ferramentas dentro desse nosso ecossistema, tá? E hoje, eu acredito que as reuniões do Teams, elas podem promover ali todo um processo de inclusão, tá? Elas melhoram a experiência dos colaboradores com seus recursos de coautoria, interação e demais atividades. E tudo isso é feito através de uma experiência simplificada, tá? Então vocês não precisam fazer um grande treinamento para se tornarem profundos usuários dentro do Teams. Tudo bem? Então, falando um pouco sobre as reuniões, eu vejo que, por conta da questão do distanciamento social, a quantidade de reuniões, ela cresceu de forma considerável, tá. Tem até um estudo do próprio Gartner que ele fala, né, que depois da instauração do distanciamento social e do trabalho remoto, a quantidade de reuniões geradas nas empresas mais do que duplicou, tudo bem? Então, nós temos que fazer alguns questionamentos, né. Poxa, nós estamos num cenário onde nós jamais tínhamos visto uma quantidade tão massiva, né, de reuniões. Mas quão produtivas essas reuniões estão sendo? Será que realmente eu estou utilizando os recursos de reunião da mesma forma? Ou eu estou tentando adaptar a minha forma presencial de trabalho ao Teams, né? Que é o que acaba não funcionando muito bem. Então, algumas questões elas aparecem, né, durante esse tipo de provocação. A primeira é: será que as minhas reuniões elas estão tendo ali o devido acompanhamento? Ou seja, será que os usuários não estão deixando de entregar parte das suas tarefas por uma falta de acompanhamento após a reunião? Ou seja, eu como gestor ou eu como responsável das tarefas, eu estou registrando todas aquelas tarefas em uma ferramenta de controle para todos os usuários, onde, na minha opinião, talvez a melhor ferramenta possa ser o Planner, tá? Mas cada gestor tem uma forma de organizar suas tarefas, tá? Um outro detalhe também que diminui a produtividade das reuniões é a falta de compartilhamento de contexto, tá? Ou seja, ao gerar uma reunião, o que o usuário faz? Ele vai lá no Teams, ele clica no menu da lateral. Deixa eu até compartilhar a tela aqui, ó, para eu fazer junto com vocês. Ao criar uma reunião no Teams, o usuário ele vem aqui no menu da lateral esquerda, clica sobre o botão do calendário. Aí, em seguida, ele vem aqui no canto superior direito e clica no botão Nova Reunião, define um título para a reunião, informa os participantes, informa início e término da reunião e faz o envio daquele convite. Então, hoje, uma pessoa que agenda reuniões dessa forma, ele, por mais que esteja fazendo ali as etapas corretas, talvez ele não saiba como gerar uma reunião produtiva, tá? Que eu vou falar até daqui a pouquinho também, mas uma reunião de sucesso, ela é composta por atividades que devem ser feitas antes, durante e depois. E um pequeno truque para que vocês consigam melhorar a produtividade nas reuniões é utilizar esse campo aqui de detalhes da reunião, onde aqui você vai colocar todo o contexto que vai acontecer na reunião. Ou seja, eu já estou dando a oportunidade dos outros membros dessa reunião prepararem os seus conteúdos ou prepararem ali os seus materiais para que nós tenhamos o máximo de produtividade. Porém, se eu não compartilho esse contexto, às vezes o usuário entra na reunião sem saber o que vai ser discutido, aí eu preciso gastar ali aproximadamente 10 ou 15 minutos para fazer o compartilhamento desse contexto e depois com o contexto compartilhado a reunião ela passa a se tornar produtiva, tá? Então, eu posso tomar algumas ações, né, que são ações pequenas que vão fazer uma total diferença ali na produtividade das nossas reuniões. Bem, então, deixa eu voltar aqui para a apresentação. Ok.
aqui. Ok. Um outro ponto também que acaba distorcendo as nossas reuniões são as distrações, tá? Ou seja, pelo fato de nós não estarmos mais fisicamente próximos, às vezes o começo das reuniões é um momento de socialização, né? Onde você eh, conversa ali com as outras pessoas, e com isso você vai ocupando ali poucos minutos das reuniões. E todos esses minutos, poxa, Rodrigo, mas foi só 2 minutos, mas esses 2 minutos acabam fazendo falta ali, dependendo do contexto, e até para outras pessoas que têm muitas tarefas, e às vezes elas param ali a reunião só para tratar aquele assunto e depois precisam seguir, tudo bem? Então, evitar ao máximo as distrações, ela vai ajudar muito para que vocês aumentem a produtividade, tá? Outro ponto são participantes que se sentem despreparados para participar daquela reunião. Ou seja, eu fui convidado de última hora para aquela reunião, não fazia ideia de como qual que seria o assunto a ser tratado ou como eu deveria contribuir, e com isso o usuário ele vai meio que tentando se inteirar ali na reunião durante a execução. E até o usuário realmente estar 100% eh, inteirado ali com o assunto, ele já perdeu ali alguns minutos e acabou até perdendo produtividade também, tá? E um último ponto que eu acho também que é muito importante nós levarmos em consideração são os participantes remotos que se sentem excluídos ali da reunião. Eu não sei se já é uma realidade para vocês, mas com o retorno do trabalho presencial, nós estamos vivenciando um cenário onde, às vezes, eu crio uma reunião com 4 pessoas fisicamente dentro de uma sala de escritório e uma pessoa remoto. Tá? E esse usuário que está remoto, né, por estar ali do outro lado do computador, ele não consegue interagir com o flipchart, ele não consegue acompanhar ali, às vezes, um rascunho que uma das pessoas fez ali na mesa física, né, ali do escritório, e com isso esse usuário remoto ele se sente despreparado. Então, o ideal é nós conhecermos como é que os aplicativos e as ferramentas do Teams podem nos apoiar nesse sentido. Tudo bem? Então, vamos lá. Hoje eu entendo que criar uma reunião é uma tarefa que deveria ser simples, mas se você olhar ali a fundo mesmo, essa tarefa ela acaba sendo um pouco complexa. Tá? E por que eu digo complexa? Porque você precisa pensar ali em algumas coisas. Engana-se quem acha que uma reunião é simplesmente você fazer o envio ali de um convite com as etapas que eu citei ainda há pouco. Eu, particularmente, entendo que uma reunião ela deveria ser interpretada como um evento. Mas, poxa, Rodrigo, vamos fazer então todo um processo de cerimônia para fazer ali uma reunião de 30 minutos? Minha resposta é não, tá? Mas hoje o que você precisa fazer é prestar atenção em alguns detalhes que podem aumentar a sua produtividade. Então, hoje, olhando ali para a estrutura de uma reunião simples, eu imagino que quando surge a necessidade da criação da reunião, a primeira coisa que eu tenho que pensar é quais são as atividades que eu devo fazer antes da reunião. Primeiro, eu preciso preparar a minha agenda, tá? Segundo, eu preciso definir qual que é o público da minha agenda. Poxa, quem são os usuários que realmente são obrigatórios participar daquela reunião, ou quem são os usuários que eles podem agregar naquela reunião, mas se ele não comparecer, a reunião não vai deixar de ser um sucesso, por exemplo. E com isso, você vai utilizar os campos de convites obrigatórios e opcionais lá do seu formulário de agendamento, tá? Durante a reunião, você tem também um segundo conjunto de atividades que devem ser realizados, tá? Aqui, basicamente, o nosso foco principal ele tem que estar no conteúdo, ou seja, nós não podemos permitir que distrações, como por exemplo, poxa, um usuário entrou ali na reunião, alguns minutos depois dos demais, e ele acabou compartilhando a sua câmera, microfone ou até mesmo tela. E com isso, por mais que tenha sido ali 30 segundos, ele acabou mudando ali o clima da reunião, porque as pessoas estavam focadas naquele assunto, aí o usuário chegou e ali por uma distração, ele compartilhou a câmera dele, ou o microfone, e acabou meio que tirando todo mundo ali daquela frequência, tá? Então esse tipo de distração nós temos que evitar. O nosso foco ele tem que ser principalmente
realmente ali no conteúdo da agenda. Então, poxa, terminou a agenda, sobrou uns 10 minutinhos, aí tudo bem, podemos ir para aquele momento de descontração, perguntar como é que você vai, como está a família, dentre outros, tá? Mas eu acho que é muito importante, antes, né, de eu dar esse tipo de ação, eu entregar ali o objetivo da reunião, porque eu não sei qual que é a prioridade de trabalho que o outro colaborador tem. Então, eu preciso ali respeitar o tempo dessa pessoa, né? Porque eu imagino que o tempo de todos vocês ele é muito nobre, né? E algumas pessoas verdadeiramente lutam contra o relógio para entregar suas tarefas. Então, se eu puder apoiar esse usuário, né, eu entendo que eu torno o meu dia e o dia dessa pessoa muito mais produtivo, tudo bem? E engana-se quem acha que uma reunião ela termina quando você clica no botão sair lá do canto superior direito da tela, tá? Hoje, uma reunião ela só termina quando todas as tarefas que foram abertas ou discutidas naquela reunião são encerradas. Tudo bem? Então, ferramentas de controle, elas acabam sendo aí uma excelente alternativa para esse tipo de situação, como por exemplo, o Planner e o To Do são ferramentas que podem nos ajudar muito nesse sentido, tá? Porque no Planner eu consigo gerar tarefas e eu passo a ser o responsável pela parte fácil da organização de tarefas, que é distribuir e delegar tarefas, e o Planner se torna o responsável pela parte complexa das tarefas, que seria ali todo o processo de follow-up, ou seja, a cobrança, né, para entender quanto tempo falta para o Rodrigo terminar aquela tarefa, a consolidação para entender quantas tarefas hoje estão sobre o poder do Rodrigo, porque às vezes o Rodrigo fala para mim, poxa, eu estou cheio de tarefas, e o José, que está ali no mesmo departamento do Rodrigo, tem menos atividades, então eu posso ir lá e balancear as tarefas de modo que todos consigam produzir aí com o máximo de eficiência, tudo bem? Então, depois da reunião, eu entendo que existem algumas outras atividades, tudo bem? Então, vamos falar agora de um cenário real, né, de tarefas que devem ser feitas antes da reunião. Então, antes da reunião, o que eu posso fazer é conversar com os participantes ali daquela reunião para poder obter a opinião deles a respeito de algum assunto ou fazer alinhamentos pontuais. Eu não preciso esperar a reunião começar para poder tratar de todas as informações. E às vezes vocês vão ver que eu nem preciso de uma reunião formal para tratar um assunto. Às vezes, uma mensagem enviada no Teams já resolve ali. E com isso, eu deixo de ocupar ali 30 minutos ou uma hora do dia daquele usuário. Tudo bem? Um outro ponto bastante interessante é vocês fazerem o compartilhamento de materiais de apoio para aquela reunião. Então, no convite da reunião, coloquem em anexo um documento que trata ali do assunto que será discutido na reunião, porque com isso eu estou dando a oportunidade do Rodrigo se preparar para essa reunião. Então, aqueles 15 primeiros minutos que eu geralmente utilizo compartilhando ali o contexto da reunião, ele vai ser dispensável, porque afinal todas as pessoas tiveram tempo para poder se preparar. Tudo bem? Um outro ponto importante é a revisão do contexto da reunião, ou seja, a agenda, todos os tópicos que serão discutidos. Durante essa revisão, faça ali uma avaliação para entender se você realmente está dando toda a munição, né, que os outros membros precisam para que eles possam se preparar. E com isso, vocês vão perceber que acontece ali quase que de forma automática, tá? Um recurso que a própria Microsoft chama de assistente de agendamento. Ou seja, uma reunião ela não precisa, dependendo do cenário, de uma hora para que você realize essa reunião. Uma reunião com essas 3 primeiras etapas que eu citei agora, ela pode ser facilmente reduzida para 45 minutos, porque esses 15 minutos de compartilhamento de contexto e os outros detalhes, eles vão ser economizados, porque as pessoas já tiveram tempo para se preparar ali. Então já começa a reunião com foco no conteúdo. Aí, eu não sei se já é uma realidade para vocês, mas na maioria das empresas que eu faço esse tipo de apresentação, eu vejo uma grande mobilização onde os usuários estão reduzindo reuniões de uma hora para 45 minutos. Porque se você olhar ali a fundo, dá para enxugar um pouco ali o conteúdo da discussão na maioria dos cenários, tá? Então, fazendo aí essas 3 atividades, eu acho que nós temos a possibilidade de melhorar aí os nossos resultados, tá? Um cenário de ações que você deve realizar durante a reunião é encorajar os outros membros a trabalhar em coautoria, tá? Então você compartilha aquele documento e todos vão trabalhando juntos. Poxa, vamos fazer a revisão de um documento de normas daqui do Ministério
da Economia, ou então até mesmo do Tesouro Nacional, tá? Então, ao invés de nós abrirmos o documento e discutir sobre esse documento para depois alguém editar, eu já abro o documento no processo de coautoria, enquanto nós vamos conversando sobre aquele assunto, alguém já vai digitando diretamente, tá? Poxa, é um assunto ali muito extenso, então tá bom, faça uma observação e depois alguém intitulado por essa tarefa, devidamente adicionado lá no Planner, vai terminar esse processo, tá? Então você começa ali a otimizar melhor o seu tempo, tudo bem? Eu entendo também que recursos de close caption e até mesmo legenda, eles podem apoiar muito os usuários, tá? Então, poxa, eu estou aqui numa reunião, mas eu estou realizando uma outra tarefa. E eu tenho aqui dois monitores. Eu vou lá e ativo o recurso de close caption, seja para um treinamento ou qualquer outro recurso. Enquanto eu vou entregando as minhas tarefas, eu vou lendo ali o recurso do close caption e com isso eu tenho aí uma maior facilidade de entregar os resultados, tá? Ferramentas de quadro branco, como o whiteboard, dentre outras, elas podem ser também muito interessantes para a produtividade de vocês, tá? Eu lembro que eu citei lá na nossa apresentação da semana passada sobre o whiteboard, tá? Mas para quem não teve a oportunidade de acompanhar, hoje o whiteboard é uma ferramenta que substitui um quadro branco em uma sala presencial, tá? Hoje, trabalhando num cenário remoto, eu não tenho a possibilidade de fazer uma exemplificação daquilo que eu gostaria de apresentar para os usuários com um desenho, porque afinal eu estou dentro de uma reunião. Mas com os recursos do whiteboard, que inclusive eles podem ser compartilhados diretamente aqui no Teams, se você for lá no canto superior direito, clicar no botão compartilhar, vai aparecer ali o botão do whiteboard. Aí com isso você consegue facilmente criar um quadro branco para fazer a representação, tá? Caso você queira conhecer mais sobre o whiteboard, a nossa recomendação é que você assista ali o final da nossa última apresentação, eu acho que nos últimos 20 minutos, se eu não me engano, nós falamos muito sobre o whiteboard e você vai conhecer, tá? Eu só peço por gentileza para que vocês não reproduzam essas atividades de compartilhamento, porque senão ele vai interromper aqui a minha apresentação. Tudo bem? E eu acho que é muito interessante nós estimularmos os usuários a fazer reuniões de onde eles se sentirem mais à vontade, tá? Então, poxa, eu estou aqui num lugar onde eu não tenho um acesso direto ali à câmera, microfone, dentre outros. Então, o ideal é que você vá ali para um lugar onde você se sinta mais à vontade, ou se for necessário mesmo você fazer a reunião desse lugar, a nossa recomendação é que você. Opa, deixa eu botar aqui o microfone. Pronto. A nossa recomendação é que você utilize o seu dispositivo móvel para fazer essa reunião também, tá? Porque hoje você consegue instalar o Teams no seu celular e você tem ali quase que a mesma experiência de reunião que você teria utilizando o seu computador. Isso sem contar que você vai poder fazer reuniões de qualquer lugar. Tudo bem? E um outro ponto também é que a nossa reunião ela só é um sucesso quando você finaliza todas as atividades abertas. Então, observe que depois da reunião você pode fazer todo um processo de avaliação das notas geradas ao longo da própria reunião. Se vocês forem aqui na guia chat do Teams, lá no canto superior, você vai ver que ó, o Alexandre ele iniciou um bloco de anotações aqui na reunião. E esse bloco de anotações ele pertence à reunião como um todo. E vocês podem contribuir também dentro desse bloco de anotações para poder discutir sobre alguns temas, tá? Um outro ponto que eu acho bastante interessante é vocês fazerem a gravação das reuniões, tá? Hoje não existe uma limitação de espaço de armazenamento para gravações, porque afinal a gravação ela vai para o OneDrive do usuário que iniciou ali a gravação, tá? Então o OneDrive ele é quase que ilimitado. Então não tem nenhum problema vocês fazerem a gravação e depois que você terminou a reunião, caso você queira retomar algum ponto, é possível você fazer diretamente ali pelo próprio OneDrive. Tudo bem? Um outro ponto também que eu acho bastante interessante é o chat da reunião, tá? Então, por mais que você encerre a interação com câmera, vídeo e compartilhamento de tela, o chat ele permanece ali de forma persistente na sua reunião. Então, você pode utilizar o chat ali para um alinhamento pontual ou para dizer
você finalizou aquela tarefa no qual você foi o intitulado como responsável ali daquela reunião, e para isso você facilita a comunicação, porque ao invés de mandar um e-mail e colocar mais um e-mail dentre aqueles outros 100 que o usuário visualiza ao longo do dia, você simplesmente coloca uma mensagem simples: olá, Rodrigo, lembra daquela nossa pendência? Está concluída, você pode seguir com o seu trabalho, tá? Então, com isso, você vai aí acelerando todo o processo de produtividade, tudo bem? E um outro ponto que eu acho bastante interessante também é o agendamento de novas sessões ou então a organização do controle de tarefas, tá? Ou seja, se eu preciso continuar a discutir sobre o assunto daquela reunião anterior, ao invés de gerar um novo convite de reunião, o que eu posso fazer é pedir para todos os membros ingressarem naquela reunião anterior, porque com isso eu tenho todo o histórico do chat, eu tenho as anotações, eu tenho a gravação já devidamente organizado, e com isso eu coloco todo o conteúdo dentro ali de uma mesma esteira, para poder facilitar a nossa interação. Tudo bem? Então, com relação a essas tarefas, senhores, vocês têm alguma dúvida? Vocês gostariam que eu entrasse em um pouco mais de detalhes sobre essas formas, né, de conduzir as reuniões? Eu não sei. Perfeito, então, vamos lá. Um outro ponto bastante interessante que as reuniões proporcionam é o que nós chamamos de soluções inteligentes, tá? Puxa, eu acho que tem alguém com o microfone aberto. Deixa eu tentar mutar aqui. Ok. São as soluções inteligentes, ou seja, recursos de dispositivos para poder otimizar as nossas reuniões, tá? Então, vocês vão perceber que futuramente vão ser introduzidas quadros digitais, vão ser criadas ali espaços específicos de reuniões, onde você tem uma câmera da própria sala de reunião, um microfone que captura todo o som do ambiente e outros recursos que vão fazer a experiência de colaboração de vocês ser mais interativa. Tudo bem? Eu vi que a Rebeca levantou a mão. Pois não, Rebeca? Seu Oi, microfone boa ele está tarde. mudo. Opa, agora eu consigo te ouvir. Boa tarde, tudo bom? Boa tarde, tudo jóia. Queria, eu levantei a mão um pouquinho atrasada ali, mas eu gostei disso que você falou, da gente tentar usar o mesmo link para ter o histórico, né? Quando criei uma reunião, e aí depois eu uso esse mesmo link para a gente ter o histórico daquele assunto, né, da reunião. Só, e aí eu queria ver se tem um jeito mais inteligente, digamos assim, de eu fazer isso. Por exemplo, eu tenho reuniões de coordenação com a minha equipe semanais, né? E aí eu criei reuniões semanais lá no Outlook, só que ele gera, se não estou enganada, a cada reunião, né, a cada semana, ele gera um link novo, ele não vai guardando esse histórico. Como que eu conseguiria fazer para que essas reuniões semanais elas usassem o mesmo histórico de reunião, ou o mesmo link da reunião passada? Então, vamos lá, Rebeca. Existem duas formas de resolver o seu problema, tá? Inclusive, eu acho que essa sua dor, ela pode ser a dor de outras pessoas também, tá? Então, vamos explorar um pouco mais esse cenário. Primeiro, se você gerar uma reunião com um recurso de recorrência, aí todo esse contexto aqui da reunião, ele fica unificado. E eu, inclusive, encorajo vocês, sempre que vocês precisarem gerar reuniões, que vocês façam diretamente pelo aplicativo do Teams e não pelo Outlook. Porque lá no Outlook você tem aí essa variável, né? Onde cada uma das reuniões vai ficar armazenado em uma sala virtual diferente, tá? E quando você utiliza esse recurso aqui de recorrência, automaticamente todas as reuniões elas vão ficar ali no mesmo chat, compartilhando as mesmas informações, tudo bem? Então, esse cenário ele funciona bem quando você precisa criar uma reunião recorrente com membros de outras equipes, tá? Então, poxa, tem o Rodrigo do TI, tem a Rebeca do time financeiro, por exemplo, e tem o Michael do time de facilidades lá, por exemplo. Então, se eu preciso agendar reunião com pessoas de diferentes departamentos, o ideal é adicionar cada
deles aqui, compartilhar o contexto e fazer toda aquela regrinha que eu expliquei para vocês ainda há pouco, e ótimo. Aí, com isso, uma vez por semana, o Teams ele vem te notificando e ele coloca todo mundo de volta na mesma sala, tá? Mas se você quiser agendar uma reunião com o seu departamento e criar ali um processo recorrente, a minha recomendação é que você venha aqui na seção de equipes, selecione a equipe que melhor atende o teu cenário, ó. Vou utilizar essa equipe aqui, ó, Milestone App Deploy, tá? Aí você vai vir aqui, ó, dentro de nova conversa e você vai gerar um convite de reunião. Deixa eu ver se ele está aqui. Cadê? Tanto aplicativo que até some. Não, acho que nessa equipe aqui não está habilitado. Eu vou mostrar aqui no chat com o colaborador, mas ele funciona também lá nas equipes, tá? Você tem aqui, ó, esse botão, ó, de agendamento já com o usuário, o agendamento direto na equipe. E quando você utiliza esse botão aqui, ó, adicionar canal, você pode selecionar a equipe e o canal daquela equipe em específica para falar de um assunto. Então, ó, vamos descer um pouquinho e eu vou vir aqui no... Cadê? Aqui, ó, Milestones App, ó. Eu seleciono ele e eu falo que essa reunião, ela pertence ao canal geral dessa equipe. Então, o que você pode ter dentro lá da sua equipe do Teams é um canal para falar a respeito de alinhamentos e demandas. E com isso, você agenda a reunião para esse canal. Todos os membros da sua equipe eles vão poder participar dessa reunião e todas as tarefas, todas as anotações e os outros detalhes eles ficam diretamente aqui no histórico das conversas, tá? Então, se você precisar conversar ali com os outros membros da reunião, você pode clicar aqui no botão reunir. Encontrei aqui o botão, ele não estava embaixo, ele está aqui em cima. Peço desculpas. Então, eu posso clicar aqui no botão reunir agora e com isso eu já inicio uma sala virtual de reunião com todos os participantes. Ou eu posso agendar aqui uma reunião e a minha reunião já fica diretamente vinculada à equipe, tá? Aí com isso você organiza todo o seu espaço de trabalho, tá? Então eu entendo que você vai ter menos trabalho de organização e inclusive até pessoas que futuramente entrar na sua equipe, eles vão poder se atualizar com relação a essas informações. Então você não tem mais aquela necessidade de fazer ali todo o processo de acompanhamento e onboarding dos usuários quando eles ingressam no seu time. O usuário ele pode ali por uma iniciativa própria, ler todo o canal, ou ler o histórico das mensagens recentes, e esse usuário ele já vai se inteirando ali do assunto. Tudo bem? Perfeito, muito obrigada. Imagina, eu que agradeço. Antes de eu seguir, alguém tem mais alguma dúvida? Eu sei que eu falo um pouquinho rápido, às vezes eu acabo até atropelando, né, vocês. Tudo bem? Eu estou vendo aqui, ó, que o Guilherme ele está pedindo uma explicação sobre o Planner, tá? Guilherme, no caso do Planner, eu posso até estar enganado, e se o Michel puder me apoiar, acho que seria interessante, tá? Mas o Planner, nós fizemos um treinamento já sobre o Planner, onde nós passamos ali, acho que foi 40 ou 50 minutos falando de A a Z, sobre tudo que vocês precisam conhecer sobre o Planner, tá? Eu vou fazer aqui um breve overview sobre como é que você organiza as tarefas no Planner, mas para conhecer o Planner ali de A a Z, com todos os recursos, eu encorajo você a assistir esse vídeo, tá? Aí depois eu peço até para o Michael compartilhar conosco aqui o link dessa gravação, de uma sessão que foi feita lá no ano passado, tudo bem? Mas hoje, pense que o Planner, ele é uma ferramenta que tem aí total capacidade para resolver todo o problema de organização de tarefas do seu departamento, tá? Então, para você acessar o Planner, primeiro você vai ter que entrar no endereço portal.office.com, que é a porta de entrada ali do Office como um todo. No canto superior direito, você vai clicar aqui nesse botão dos risquinhos e ele vai mostrar todos os aplicativos, dentre eles o Planner. Mas, poxa, Rodrigo, o Planner não apareceu nessa visualização. Então, não tem problema. Descendo a barra de rolagem um pouco, você vai clicar aqui em todos os aplicativos
aplicativos, aí ele vai te mostrar a listagem completa dos seus aplicativos, onde você vai encontrar o Planner. Se mesmo assim você não encontrar o Planner, é um indício de que talvez você não tenha o licenciamento do Planner. Então, a nossa recomendação é que você abra um chamado para o time de tecnologia e questione o time de tecnologia se hoje você tem acesso ao Planner. Aí eles vão verificar lá no seu licenciamento para poder para poder incluir essa ferramenta para você. Tudo bem? Acessando o Planner, observe que a interface dele é bastante simplificada. No menu da lateral esquerda, você tem a opção de criar um novo plano de tarefas, acessar o que nós chamamos de Hub, que é o conjunto de todos os diferentes planos de tarefas no qual você faz parte, tá? Então você não precisa participar apenas de um plano de tarefas, você pode participar de N diferentes planos de tarefas. E aqui embaixo, para facilitar essa navegação e estruturação entre todas as tarefas, eu tenho as tarefas que foram assinadas para o seu usuário. Tudo bem? O Planner hoje é uma ferramenta que trabalha num conceito que nós chamamos de Kanban para a organização de tarefas, tá? Então, caso você não conheça o conceito Kanban, mais uma vez eu te encorajo a assistir essa nossa gravação, porque lá eu explico tudo certinho, tá? Mas basicamente o conceito Kanban de tarefas, ele nos mostra que é possível fazer a organização de tarefas separando essa minha tarefa em diferentes fases, etapas ou então momentos, tá? Como por exemplo, aqui eu estou organizando as tarefas departamentais. Então todas as tarefas começam no status recebimento e análise, vão para uma etapa de aprovação, depois vão para uma execução e por último eles vão ali para a fase de pagamento, tá? E quando eu preciso gerar uma nova tarefa, eu simplesmente clico aqui no botão adicionar nova tarefa, dou um título para a tarefa, seleciono a data no qual essa tarefa deve ser concluída e depois eu vinculo o usuário que vai realizar ali a tarefa, tá? Então vou dizer que o responsável aqui é o Rodrigo. Preenchendo essas três informações, eu já tenho aí os detalhes mínimos para a organização da minha tarefa. Mas eu posso também fornecer mais detalhes nessa tarefa, tá? Então, para fornecer mais detalhes, ó, você vai clicar em cima do cartão da tarefa, ele vai mostrar para você um formulário completo, onde você pode editar o título, você pode adicionar outros responsáveis pela tarefa, você pode adicionar rótulos, que nós chamamos aqui de labels, onde você consegue fazer uma classificação visual dessa tarefa, como por exemplo, sempre que tiver esse rótulo vermelho, ele indica que essa tarefa ela tem uma importância além das demais, tá? Eu consigo preencher aqui em qual raia ou então em qual bucket a minha tarefa está, então na medida que eu vou mudando essa minha tarefa de raias, observe que o próprio Planner vai mudando essas informações automaticamente para os usuários. Então é normal você ver as tarefas andando ali ao longo das raias durante a sua utilização do Planner, tá? Você pode definir um progresso para a sua tarefa. Deixa eu traduzir aqui, que eu acho que é mais fácil. Você pode traduzir ó, o progresso para não iniciado, em andamento ou simplesmente concluído. Você consegue configurar a prioridade dessa tarefa. E esse campo ele é muito importante, tá? Quanto maior a prioridade da sua tarefa, maior vai ser a interação e follow-up do Planner. Eu não vou entrar no detalhe ali de cada um dos níveis de cobrança e follow-up, que aí eu acho que eu vou acabar estendendo um pouco. Mas, mais uma vez, tá? Lá no nosso material completo, eu te mostro todos esses detalhes, tá bom? Você pode definir aqui também qual que é a data de início e data de vencimento da tarefa, para que o usuário saiba quando ele deve realizar qual tarefa ou qual tarefa priorizar. No campo de notas, você pode utilizar texto com várias linhas para fazer a representação ali da execução daquela tarefa. Aqui em lista de controles, você adiciona como se fosse um checklist, né, de atividades essenciais para a conclusão daquela tarefa. Então, eu posso colocar aqui, atividade 1, realizar o processo X. Aí, ok, atividade 2, realizar o processo Y. E na medida que o usuário for concluindo essas etapas da tarefa, ele simplesmente vem clicando aqui ó, no botão de conclusão e com isso o próprio Planner vai te mandando a notificação. Você pode também adicionar anexos nas tarefas, aí nós temos três formas de adicionar. Posso adicionar um anexo diretamente do meu computador, posso adicionar um anexo vindo da minha equipe lá do Teams, ou eu posso adicionar um hiperlink, tá? Poxa, eu tenho aqui uma resolução
da portaria tal. Então, ao invés de eu ter que baixar o documento da resolução e colocar aqui na minha tarefa, eu simplesmente pego o link lá do portal onde nós temos essa resolução, aí eu colo o link diretamente aqui nessa opção, dou um nome amigável aqui para o meu link e clico no adicionar. E pronto, ó, eu tenho aqui a tarefa diretamente vinculada, tá? E o campo comentário, ele acaba funcionando muito bem no sentido de organização da tarefa, porque ao invés de você ter que ir lá no Teams ou ir lá no e-mail e falar, Rodrigo, ainda não terminei a sua tarefa, mas eu já concluí 20%. Eu posso vir aqui no campo comentários e falar, senhores, já concluí 20% da tarefa. E com isso, eu venho aqui e envio, e com isso ele vai criar aqui para mim uma linha do tempo com todas as atividades. Então, daqui a um ano, por mais que eu não esteja mais no departamento, quem abrir essa tarefa vai entender ali em que dia e quais foram as ações tomadas, tá? Então, com isso, eu tenho aí uma ferramenta bastante poderosa. E o Planner, talvez vocês não consigam ter essa percepção num primeiro momento, tá? Mas ao utilizar o Planner, você se torna o responsável pela parte fácil da organização de tarefas, que é todo o processo de definição de responsáveis e atribuições, né? E o Planner se torna responsável pela parte complexa, que é o follow-up. Ou seja, você não precisa mais vir aqui no Planner e lembrar o Rodrigo que ele tem uma tarefa que está prestes a vencer. O próprio Planner vai mandar algumas notificações, tá? E para facilitar toda essa interação, você tem a exibição gráfica aqui no canto superior, onde você consegue identificar a quantidade de tarefas que estão pendentes, a quantidade de tarefas por status, né, não iniciado, em progresso ou atrasado, as tarefas aqui por raia de atuação, as tarefas por nível de prioridade e as tarefas por atribuição de membros, tudo bem? Então, por mais que eu tenha feito aqui uma revisão muito rápida, tá? Observe que o Planner é uma ferramenta simples de pilotar, você não precisa ali fazer nenhuma personalização no Planner, e uma vez que você começa a utilizar ele, dificilmente você vai querer buscar outra solução, tá? Porque o Planner, ele hoje, ele faz aí o que nós controlamos no Excel e controlamos em outros canais de uma forma bastante simples, tudo bem? Ok, então vamos lá, senhores. Vamos falar agora a respeito talvez, do tipo de reunião que nós mais utilizamos ao longo do dia, tá? Que são as reuniões colaborativas, tudo bem? Então, ó, deixa eu voltar aqui pro meu Teams, tá? Hoje, dentro do Teams, você consegue criar três tipos diferentes de reuniões. Deixa eu abrir o meu Teams em português, porque está em inglês. Ok. Nós conseguimos criar hoje três tipos diferentes de reuniões, tá? Três não, quatro. Vamos ser mais específico. Hoje eu consigo criar uma reunião instantânea clicando no botão reunir agora, e com isso eu não preciso mandar um convite para o outro usuário, tá? Eu posso abrir a reunião instantânea e depois pedir a participação de outros membros, fazendo ali uma solicitação direta de convite. Para fazer uma solicitação direta de convite, dentro da reunião, vocês vão vir aqui na seção pessoas, e aqui no canto superior você vai colocar o nome de alguém, como por exemplo, eu poderia colocar aqui, ó, o nome da Cíntia. Aí eu venho e eu peço para a Cíntia ingressar nessa reunião. Aí vai aparecer aqui uma notificação falando, né, que o Teams está chamando a Cíntia para ela participar da reunião, mas caso a Cíntia não entre, aí ele ignora. Eu posso também compartilhar o link dessa reunião. Poxa, eu chamei a Cíntia e a Cíntia não conseguiu ingressar. Então vou lá e eu compartilho, copio, né, o link da reunião. Aí com esse link da reunião, eu vou lá no chat com a Cíntia, tá? Aí eu venho aqui e colo o link para que ela ingresse diretamente, tá? Então, esse tipo de reunião, ele funciona muito bem quando você tem aí uma necessidade, de certa forma, urgente, né, de comunicação, tá? E o botão reunir-se agora, ele tem o mesmo efeito desses três botões daqui do canto superior, tá? Que é o botão de iniciar uma chamada com vídeo ativo, iniciar uma chamada com a voz ativa, ou então iniciar um compartilhamento de tela, tá? Ou seja, poxa, eu tô com uma dificuldade aqui numa planilha Excel, e a Cíntia, ela é especialista nesse assunto, então eu posso compartilhar
compartilhar a minha tela com a Cíntia, eu posso inclusive conceder o controle da minha tela para a Cíntia e ela vai trabalhando comigo, mostrando, ó, Rodrigo, cara, clica nessa célula aqui, tá vendo essa fórmula? Ó, muda essa vírgula que o seu problema vai ser resolvido, tá? Então, o compartilhamento de tela, ele funciona muito bem até no sentido de suporte. Muitas pessoas acabam considerando, né, que o seu primeiro canal de suporte não é o nível zero lá do time de tecnologia, que recebe o seu chamado e interpreta. O primeiro canal de suporte, na maioria dos departamentos, é aquele colaborador do seu time que tem um pouco mais de experiência ou que domina mais aquele assunto do que você. Porque eu não sei se para vocês funciona assim, tá? Mas aqui para nós funciona muito. Poxa, se eu estou com dúvida, a primeira coisa que eu faço é tentar identificar quem é a pessoa que melhor entende daquele assunto e para aquela pessoa que melhor entende, eu vou lá no Teams e faço uma pergunta direta, porque esse tipo de solução ele é muito mais rápido do que eu abrir um chamado lá na equipe de suporte, esperar o SLA da equipe de suporte, às vezes para tirar uma dúvida de Excel, que seria algo que poderia facilmente ser resolvido em 5 minutos. Então, um problema que hoje o time de suporte, trabalhando ali na sua melhor performance possível, vai me responder em 1 hora, poderia ser facilmente respondido em 5 minutos por um outro colaborador do seu time. Tudo bem? Então, eu acho que esses recursos eles funcionam muito bem para essa interação rápida, tá? Mas a única ressalva que eu faço, né, com relação ao momento, né, de chamar ou não os outros usuários, é com relação ao status, tá? Então, ó, deixa eu mostrar aqui, por exemplo, ó, esse usuário aqui, o José. Observe que aqui no canto superior da tela do José está marcado como não incomodar. Então, por mais que o José não esteja em uma reunião, hoje o José ele está trabalhando ali em uma atividade que exige o foco. Então, se eu ver aqui os status não incomodar ou ocupado ou qualquer status diferente de disponível, eu tenho que pensar 2 vezes antes de acionar o José. Porque se eu ligar para o José, vai tocar lá no Teams dele e às vezes eu posso tirar o José ali do foco do conteúdo, tudo bem? Então, eu acho que é muito importante vocês é, observarem ali o status do usuário. Como, por exemplo, ó, eu estou em uma apresentação, então ali o meu status aparece como apresentando. Ou seja, se você tentar me ligar diretamente aqui no Teams, não vai aparecer a sua tentativa de contato comigo, porque o próprio Teams, através do recurso de assistente de foco, ele tira ali todas as interrupções. Então, eu não recebo notificação de novo e-mail que chegou e nem outros detalhes, tá? Porque o Teams entende que se eu estou fazendo uma apresentação, eu devo manter o foco na apresentação e não nos avisos adicionais, tá? Então, esse recurso reunir agora é a nossa primeira forma de organização de reuniões. Nós temos aqui, ó, a possibilidade de criar uma reunião, né, no recurso agendar a reunião, que é um tipo de reunião que eu chamo de reunião colaborativa. Ou seja, nessa reunião, todos os membros da reunião têm a possibilidade de compartilhar câmera, microfone e tela. Tá? E a principal diferença do agendar a reunião para reunião instantânea é que no agendar você manda um convite de reunião que cai no calendário do usuário, tá? E já na opção de reunir agora, o que você faz ali é uma reunião instantânea sem um convite prévio. Tudo bem? Então, lembrando, né? Aqui na reunião colaborativa, eu devo colocar um título que faça sentido ali para o nosso conteúdo, que é justamente para que os usuários, ao receber esse convite, eles deem uma maior atenção. Eu devo organizar os participantes utilizando esse recurso aqui de opcionais, tá? De modo que eu posso separar quem que é um participante obrigatório, ou seja, esse cara ele é essencial para a realização da nossa reunião, dos participantes opcionais, ou seja, ele pode participar, mas a ausência dele não vai trazer nenhuma perda de performance para a reunião. Nós temos aqui os campos básicos, né, de dia e horário de início e término. Eu posso dizer que a reunião ela dura o dia inteiro também, tá? Poxa, eu preciso fazer um bloqueio aqui na minha agenda para aquele dia, porque eu preciso manter o dia de foco, ou nós vamos fazer ali uma força-tarefa, né, com todo o time. Então, ao invés de ter que vir aqui e marcar que o meu dia começa às 8h30 e termina, por exemplo, às 18h, eu venho e marco o dia inteiro e todo mundo que receber esse convite vai ter a sua agenda bloqueada pelo dia inteiro. Tudo bem?
Eu posso configurar a recorrência da minha reunião, ou seja, essa reunião ela vai se repetir ao longo do tempo e nós temos alguns padrões, como por exemplo, essa reunião ela deve ser repetida todos os dias da semana, ou seja, de segunda a sexta. Ela deve ser repetida diariamente, uma vez por semana, uma vez por mês, uma vez por ano, ou no intervalo personalizado. Clicando aqui em personalizado, você consegue ajustar aqui qual que é o intervalo e todos os outros detalhes, inclusive dizer quando é que essa recorrência ela encerra, tá? Então, se eu quero criar aqui 7 interações da minha reunião, eu coloco que o último dia da reunião deve ser o dia 29 e a recorrência vai ser a cada dia. Então, do dia 20 até o dia 29, ele vai fazer o agendamento corrido, tá? Então, não precisa ir lá e agendar os 7 dias, né? O próprio Teams faz isso, tudo bem? Um recurso que eu acho também bastante interessante, porém algumas pessoas desconhecem e até passam batido, né, de certa forma, é o recurso assistente de agendamento, tá? Esse recurso, ele funciona muito bem para que você tente buscar ali o melhor horário disponível para os usuários, tá? Porém, esse recurso ele só funciona para os usuários do seu ambiente, tá? Então, hoje, todos os times do Ministério da Economia vão conseguir consultar a disponibilidade de agenda só do Ministério da Economia, e o mesmo acontece com os times do Tesouro, tá? Onde eles só vão conseguir consultar a disponibilidade de agenda do Tesouro. Então, alguém da economia não consulta a disponibilidade do Tesouro e uma pessoa do Tesouro também não consulta a disponibilidade do time do Ministério da Economia, tudo bem? Então, se eu clicar aqui em adicionar participantes, ó, eu posso verificar a disponibilidade de agenda do Hélio, por exemplo. O Hélio, eu sei que ele é um cara bastante atarefado e a agenda dele é muito confusa, né? Em alguns momentos, ele passa o dia inteiro sem disponibilidade nenhuma. Então, para evitar de mandar um convite num horário onde o Hélio já tem um outro compromisso, eu venho aqui, adiciono o Hélio, aí vai aparecer aqui para mim, ó, os horários onde o Hélio está ocupado. Então, ó, observe que se eu quiser conversar com o Hélio hoje, eu consigo falar com ele, ó, das 5:30 até as 6. Aí eu venho aqui e agendo a reunião dentro desse horário, tá? Ou então eu consigo conversar com o Hélio às 7, não consigo conversar com ele às 8, eu poderia conversar só depois das 9, né? Mas aí também eu acho que nós vamos estar invadindo aí um horário que talvez não seja o horário de trabalho dele. Mas esse assistente de agendamento, ele nos apoia nessa questão, tudo bem? Porque aí eu consigo também ir lá e buscar ali os melhores horários disponíveis. Então, talvez com uma pessoa não faça muito sentido, mas quando você adiciona outras pessoas, ó, vamos adicionar aqui o Sérgio, vamos adicionar o Rafael, vou adicionar um usuário externo, tá? Vamos ver se a Tabata eu consigo adicionar. Vou adicionar a Tabata, tá? Aí observe que para os usuários internos aparece aqui a agenda como disponível, tá? E para os usuários externos sempre vai aparecer como desconhecido, tudo bem? Então com isso, vamos diminuir aqui. Não, é que está no dia 19. Vamos colocar dia 20 até o dia 20. Pronto. Aí com isso, você vai lá e consulta a disponibilidade de todo mundo, e quando você chegar ali num horário onde todos realmente têm ali a disponibilidade, aí você manda o seu convite de reunião. Então, a probabilidade do teu convite ele ser aceito por todos, ela acaba sendo maior, porque você já fez aquele trabalho prévio de validação de disponibilidade, tá? E com isso, você não vai ter aquela complicação de, poxa, o Rodrigo consegue, mas o Sérgio não consegue. Nesse horário, o Rodrigo e o Sérgio conseguem, mas o Hélio não consegue, por exemplo. Então, aqui você já facilita bastante a organização, tá? Um outro detalhe também bastante interessante é onde nesse menu aqui, ó, opções de resposta, você pode permitir ou não o encaminhamento da sua reunião, ou seja, vamos tratar de um assunto sensível. Então, eu preciso garantir que o Hélio, o Sérgio e os demais participantes não consigam encaminhar esse meu convite de reunião para outras pessoas, tá? Então, vem aqui desmarco permitir encaminhamento, ou seja, somente esses usuários vão conseguir participar. E eu, como organizador da reunião, sou responsável ali por indicar quem deve ou não participar da minha reunião. Tudo bem?
E aqui eu consigo também controlar o que nós chamamos de lobby, tá? Ou seja, quais são os usuários que devem pedir a autorização para ingressar na minha sala de reunião, tá? Então eu posso dizer que nenhum usuário precisa pedir autorização, ou seja, todos ao clicar lá no convite da reunião, automaticamente eles entram na reunião. Eu posso indicar que todas as pessoas da minha organização precisam pedir autorização no lobby, tá? Então, independente de eu ter o e-mail da economia ou não, ao entrar na reunião, o responsável pela reunião precisa aprovar a minha entrada. E eu posso também exigir que todos os colaboradores, seja do Ministério da Economia ou então até mesmo externos, eles precisem passar por esse lobby, tá? Então, com isso, senhores, observem que a organização e criação daqui da minha reunião, ela fica muito mais interessante, tudo bem? Então, antes agora de eu falar dos recursos que podem otimizar a produtividade da nossa reunião, vocês têm alguma dúvida ou tem algum ponto que vocês gostariam de tratar ali em mais detalhes? Deixa eu ver até aqui no chat. Eu vi que, enquanto eu explicava, vocês estavam falando a respeito da gravação lá do treinamento anterior, o Michael já falou aqui. E vamos ver. Essa Miriam, amigos, vocês pretendem fazer uma live do SharePoint ou já aconteceu? Se sim, como disponibiliza o link? Ok. No caso do SharePoint, essa Miriam, nós fizemos uma introdução no nosso primeiro encontro, tá? Que foi há 2 semanas atrás, onde nós falamos ali a diferença do SharePoint e do OneDrive, tá? E como utilizar cada um desses recursos, tudo bem? Então, nós já fizemos essa primeira validação, tá? Depois eu vou até confirmar lá com o pessoal da Microsoft se tem mais materiais de apoio que nós podemos mandar, tá? Mas nós já discutimos esse assunto, acho que por pelo menos uns 40 minutos ali ao longo da nossa primeira apresentação. Então, eu vou pedir também depois para o Michael, se possível, compartilhar o link dessa primeira apresentação, aí lá tem bastante conteúdo. E se mesmo assim você tiver dúvidas, pode acionar o Michael, tá? E o Michael ele me aciona aqui na Top 365 e eu mando mais materiais caso necessário, tudo bem? Ok, perfeito, então. Vamos lá, senhores. Uma vez que eu agendei a minha reunião, enviei as informações ali para todos os membros, chegou o momento ali de você fazer ali da sua reunião um evento de sucesso, tá? Então, para isso, nós temos alguns recursos aqui dentro do Teams que podem facilitar. Hoje, para você ter ali a melhor experiência possível das reuniões, o ideal é que você tenha um aplicativo do Teams instalado ali no seu computador. Mas se você estiver utilizando através do navegador ou de um celular, não tem problema, tá? Você vai ter uma boa experiência, mas ela só não vai ser tão completa do que se você estivesse utilizando o Teams, né, através do aplicativo, tá? O primeiro ponto que vocês precisam se atentar é que o grande segredo daqui do Teams, ele está na barra superior. Então, mais especificamente, o canto superior direito, essa região aqui, né, é onde nós temos aí os detalhes mais interessantes da aplicação como um todo. Na seção pessoas, você consegue definir quem são os usuários marcados como apresentadores, ou seja, usuários que podem compartilhar câmera, microfone e podem até mutar outros participantes durante a reunião, e você tem ali os outros membros chamados de participantes, ou seja, a interação dos participantes é limitada, tá? E os apresentadores ou o organizador da reunião, ele consegue ir lá e dizer se os participantes podem exibir as suas câmeras, pode ver que tem até um sinalzinho aqui de uma câmera e um botãozinho muito parecido com o pare, né? Dizendo que ninguém consegue exibir a câmera, exceto os apresentadores. E tem também a função do microfone, tá? Onde eu, como um apresentador, eu poderia vir aqui na Adriana e eu posso mutar o microfone da Adriana, ou então eu posso desabilitar o microfone. Do mesmo jeito que eu poderia também permitir que a Adriana utilize a câmera, tá? Mas observe que hoje o Teams, ele não tem o poder de ligar a sua câmera ou ligar o seu microfone sem o seu consentimento, tá? Porque aí seria invasão de privacidade. Mas hoje eu posso permitir que você habilite ou não o microfone, câmera e até mesmo o compartilhamento de tela.
Tá? Aí, poxa, estamos aqui em uma apresentação onde eu queria manter um destaque maior ali para o apresentador Rodrigo. Então, ó, se eu clicar aqui nos 3 pontinhos, eu posso destacar o Rodrigo para todos os membros. Então, provavelmente na tela de vocês, agora ele está compartilhando a minha tela, tá? Mas se eu tirar o compartilhamento da tela, a minha imagem ela vai aparecer em destaque para vocês, independente da quantidade de pessoas que entrar e sair da reunião. Então, esse recurso de destaque, ele funciona muito bem quando você tem ali uma grande rotatividade de pessoas e você quer manter ali o apresentador em destaque. Tudo bem? Um outro recurso que também funciona muito bem aqui é o recurso de chat, tá? O chat ele acaba sendo muito importante para que o apresentador consiga seguir ali com o seu conteúdo sem grandes distrações, tá? Então, se eu tenho uma dúvida com relação a um conteúdo específico, ao invés de eu abrir o meu microfone e interromper a apresentação ali do, do apresentador daquele momento, eu posso simplesmente colocar uma dúvida no chat e o apresentador, de tempos em tempos, ele vai lá no chat e avalia as questões. Mas, poxa, Rodrigo, estamos aqui em uma reunião colaborativa e nós estamos discutindo ideias. Então, nesse cenário, eu encorajo você a abrir o seu microfone e ir lá interagir com os demais, porque afinal é uma discussão e não um treinamento, tá? Então, nesse cenário, sim, mas se for um cenário onde, caso você interrompa esse usuário, você vai fazer com que ele perca ali a linha de raciocínio, o ideal é utilizar aqui o próprio recurso de chat, tudo bem? Uma função que nós temos aqui no chat que pode facilitar muito, até para a linha do tempo de discussão, é a função responder, tá? Então, por exemplo, a Samirian, ela perguntou aqui, tem o de SharePoint também? Eu poderia clicar aqui nos 3 pontinhos, eu viria aqui na opção resposta, aí eu colocaria, sim, Samira, temos também o recurso do SharePoint. E na hora que eu envio, observe que vai aparecer aqui a referência da pergunta da Samirian no canto superior e embaixo a minha resposta. E se eu clicar em cima desse quadro, automaticamente ele me leva ali para a seção do chat onde tinha aquela informação. Então, para que vocês consigam criar aí uma linha mais estruturada, né, de informações, talvez esse recurso funcione muito bem, tá? Um outro ponto interessante também, né, para que você consiga interagir ali com as mensagens de chat sem atrapalhar ali a apresentação, são os recursos de reações, tá? Então eu não preciso, por exemplo, vir aqui na mensagem da Samira e responder sim, eu tenho. Eu poderia simplesmente dizer que eu concordo, dando aqui um curtir. Eu poderia utilizar os outros emojis, como o coraçãozinho, a gargalhada, dentre outros, tá? Então, com isso, você vai criando aí uma nova identidade de comunicação, tá? Que é a comunicação não verbal. E hoje os emojis, sticks, entre outros, eles já fazem parte do nosso dia a dia, né? Então, a maioria das pessoas conhecem, porque ferramentas populares como WhatsApp, Facebook, Instagram, dentre outros, eles já trabalham com essa linguagem de expressão, né? Então, o que nós estamos fazendo é só trazer essa linguagem de expressão para dentro daqui das nossas reuniões. Um outro recurso também voltado à linguagem de expressão que pode nos ajudar bastante são os próprios emojis daqui do Teams, tá? Onde você tem aí uma quantidade considerável de emojis. Então, poxa, terminamos o dia e o dia ele foi ali estressante, ele exigiu o máximo ali da nossa capacidade, esforço e dedicação. Então, se eu quiser representar ali o final do meu dia, ao invés de falar, poxa, equipe, hoje eu estou muito cansado, mas eu estou satisfeito, entreguei o meu trabalho. Eu vou lá e mando esse emoji aqui que eu gosto muito, que é o personagemzinho ali virando os olhos, né? Ou seja, não aguento mais olhar para esse negócio, né? Já trabalhei tanto que eu cansei, tá? Um outro recurso que você pode utilizar é aqui no canto inferior a seção dos GIFs. Aí você pode utilizar o GIF para poder fazer ali a representação ali de determinada mensagem. Então, ao invés de falar feliz aniversário ali pro Rodrigo, eu mando um happy birthday pro Rodrigo e com isso fica ali mais animado e mais interessante. E tem um outro recurso que eu gosto muito também, onde você consegue mesclar imagem com um texto personalizado, tá? Então, vamos imaginar que estamos lá no escritório e eu gostaria de fazer-lhe uma graça, né? Chegou o momento do café. Ao invés de mandar uma mensagem para todo mundo, pessoal, o café está fresquinho lá na copa. Eu simplesmente venho aqui, utilizo essa imagem, aí eu coloco, senhores,
O café está pronto. Tá? Então, com isso, eu consigo criar aí um processo de descontração, né, um pouco maior, tá? E assim é algo que não atrapalha o seu dia, né? E não interfere ali nas políticas de comunicação da empresa, que é uma comunicação simples e torna até o ambiente mais divertido, tá? Um outro recurso que funciona aqui aqui no chat das reuniões, mas funciona também lá no Teams, tá? Tudo isso que eu estou mostrando funciona lá nas equipes, no chat direto, tá? É essa opção aqui de você marcar uma mensagem como importante, tudo bem? Então, se eu quiser chamar a atenção ali dos demais para determinado assunto, como por exemplo, poxa, o Rodrigo fez uma explicação aqui, mas eu tenho uma dúvida que é uma dúvida muito importante. Eu venho e clico nesse botãozinho aqui, ó, do canto inferior. Aí, automaticamente, a minha mensagem vai ser marcada como importante, tá? Aí eu posso dizer aqui para o Rodrigo, mas o café vai vir com bolachas? Vou colocar bolachas barra biscoitos, né? Porque teve uma vez que eu falei só bolachas e teve um pessoal que ficou bravo comigo. Então, aí com isso eu consigo é, dar aqui uma importância maior para essa mensagem. E todo mundo que estiver lendo aqui as informações vai parar ali e dar mais atenção para esse conteúdo, porque como ele está em vermelho, está em destaque, automaticamente as pessoas dedicam aí um maior tempo para esse assunto. Tudo bem? As reações nós já falamos, né? Mas eu acho que é importante também frisar essa função aqui das reações, tá? Então, hoje nas reações você pode utilizar o curtir, você pode utilizar lá o coraçãozinho, você pode aplaudir, fazer entre outras coisas, mas se você precisar tirar uma dúvida durante uma explicação, até por uma questão de postura, né? O ideal é primeiro você levantar a mão aqui, aí observe que aqui na seção de pessoas ele eh, vai enfileirar ali todas as pessoas que levantaram a mão. Por gentileza, quem puder, clica aqui no botão de reações e clica no botão levantar a mão. Aí vocês vão ver que vai aparecer um número ao lado aqui da mãozinha, como por exemplo, ó, eu levantei primeiro, depois o Rafael, depois a Vanessa, a Maria e por aí vai. Então, na medida que eu for interagindo ali com os demais membros, eu sei qual que é a ordem. Então, poxa, eu não vou, por exemplo, responder a Cristiane antes de responder a Tatiana, sendo que a Tatiana levantou a mão primeiro, tá? Então, esse recurso, ele ajuda muito no sentido ali de organização e condução da tua reunião como um todo. Tudo bem? Clicando aqui no botão mais, nós temos alguns outros recursos que podem otimizar a interação das nossas reuniões, tá? Eu queria fazer aqui uma demonstração e para aqueles que puderem, tá? Caso não tenha nenhum problema, por gentileza, habilitem para mim as suas câmeras, que eu queria mostrar um recurso aqui que eu acho muito legal dentro do Teams, tá? Poxa, se talvez o cabelo não estiver bem arrumado, habilita a câmera e aponta para cima, entre outros, tá? Só para eu conseguir fazer essa demonstração, Como que eu tô tá? liberando a câmera aqui, Rodrigo? Libera para mim, por gentileza, Michael. Bem, tem um recurso aqui no Teams que nós chamamos de modo juntos, ou para quem buscar em inglês, é o Together Mode. Ou seja, dentro de uma apresentação, eu consigo criar aqui um auditório. Pronto, a câmera de vocês já está disponível, tá? Quem puder, por gentileza, habilita para mim as suas câmeras. Então, vamos lá. Olha que legal, ó, estamos aqui em uma apresentação e eu gostaria de criar uma espécie de auditório para vocês, tá? Então eu clico aqui no modo juntos e observe que olha que legal, todos vocês vão aparecer como se estivessem sentados ali em cadeiras, tudo bem? Então com isso fica muito mais fácil aí de manter ali todo um processo de interação. E do mesmo jeito que nós temos o modo juntos, eu posso criar aqui uma galeria com mais pessoas, tá? Então, marcando essa opção de galeria, ele vai mostrar aqui a imagem de vocês ali em quadrinhos, podendo esses quadros chegar à dimensão de até 49 pessoas, tá? Tem pessoas que falam para mim, poxa, Rodrigo, o Zoom é melhor do que o Teams, porque lá no Zoom eu consigo ver 49 pessoas dentro daqui do ambiente. E hoje no Teams você consegue também, tá? Tá certo que o nosso objetivo hoje não é fazer um comparativo entre ferramentas, tá? Virando completamente crachá, eu sei que o Teams é muito melhor do que o Zoom, por N motivos, mas talvez alguém não concorde, tudo bem?
Mas observem, senhores, que existem aí uma série de recursos que podem melhorar a qualidade das suas reuniões, tá? E para cada tipo de evento ou para cada dor, nós temos aqui uma solução escondida, tudo bem? Voltando aqui para o cenário de recursos, o que eu posso fazer é aplicar efeitos de fundo. Então, aqui eu vou, de certa forma, frustrar alguns de vocês, tá? Quer ver? Ó, deixa eu ver se eu consigo dar ênfase para minha câmera. Aqui, ó. Vou tentar destacar para todos a minha câmera. Observe que o fundo da minha tela parece ser essa sala toda roxa, toda tematizada com a Microsoft. Porém, esse conteúdo ele é falso, tá? Então, se eu clicar aqui nos 3 pontinhos e clicar na opção Aplicar efeitos de tela de fundo, eu posso mudar o efeito. Ou seja, se eu tirar o efeito, aí, ó, vamos lá, vou marcar essa opção, né? Sem fundo. Aí pronto, ó, acabou a mágica. Eu estou aqui num cubículo que deve ter, acho que 1 metro por 1, ou 1,5 metro por 1, uma cabine telefônica muito compacta, tá? Mas para dar essa sensação, né, de que eu estou em um ambiente visionário, inovador, ou então até mesmo para esconder o que eu tenho aqui no fundo da minha tela, eu posso utilizar alguns efeitos, como o efeito de desfoque, onde eu consigo borrar o fundo. Então, se aqui atrás eu tenho ali anotações ou informações sensíveis do meu ambiente, eu consigo desfocar e a pessoa não vai conseguir ler nada, tá? Ou então eu posso colocar fundos temáticos, de acordo com a minha intenção, tá? Então, ó, vamos imaginar que estamos aqui num fundo que parece uma academia. Poxa, agora eu quero fazer minha reunião da praia, por exemplo. Eu quero fazer a reunião lá daquele jogo, acho que é Minecraft, se eu não me engano. Então você vai ajustando aí o fundo e com isso você consegue aí trabalhar de qualquer lugar. Poxa, eu quero trabalhar no espaço, não tem problema. Ajusta aqui o fundo e com isso você consegue aí trazer para os usuários essa sensação. Mas, pô, Rodrigo, eu queria colocar o fundo de tela personalizado aqui com o Ministério da Economia. Não tem problema. Se você clicar aqui no botão adicionar nova, você vai poder fazer o upload desse fundo personalizado do seu ambiente, tá? E com isso, os recursos de inteligência artificial do Teams, eles conseguem fazer o recorte do seu rosto, ou então aqui do seu corpo, e o fundo ele ajusta ali para colocar um recurso que facilite a interação dos demais. Tudo bem? Um outro recurso que eu acho bastante interessante também aqui dentro das reuniões é o recurso de transcrição, tá? Às vezes eu estou aqui em uma reunião e o palestrante ativou o recurso de transcrição. Ele foi lá e ativou legendas ao vivo. E com isso começou a aparecer aqui um monte de palavra, um monte de legenda, e isso está me atrapalhando. Aí eu posso vir lá na função mais e eu posso desativar o recurso de legenda, ou seja, para mim esse recurso não vai aparecer, e para os demais também. E a mesma coisa quando nós falamos aqui da transcrição, tá? Então, a transcrição ela é muito parecida com o recurso de legenda, só que a principal diferença é que a transcrição ela acompanha ali a minha gravação, tá? Observe que tudo que eu falei há momentos atrás aparecem aqui na transcrição. Então, poxa, se eu quiser criar um livro dessa nossa apresentação, é só eu pegar aqui esse conteúdo e vai ter tudo escrito, né? De tudo que nós falamos, tá? E já o recurso de legenda ao vivo, ele só faz esse reconhecimento, né, da voz e converte em texto ali em tempo real, tá? Ele não armazena os detalhes. Tudo bem? Então, observem, senhores, que esses recursos eles acabam facilitando muito ali o nosso dia a dia, tá? E tem um último recurso que eu preciso mostrar antes de eu encerrar aqui a nossa apresentação, que seria o uso de aplicativos para apoiar ali as nossas reuniões. Michael, você está por aí? Sim. Perfeito. Então, ó, Michael, me ajuda por gentileza num cenário, tá? Vamos imaginar que nós temos aqui que fazer uma pesquisa de opinião, como por exemplo, quão satisfeito você está com esse treinamento? Gostei muito, achei o conteúdo indiferente, ou poxa, o Rodrigo precisa melhorar muito, o Rodrigo está ruim. Ao invés de eu mandar para vocês um formulário lá no Forms com todos esses detalhes, eu posso simplesmente, faça comigo esse mesmo procedimento, por gentileza, Michael. Ou então melhor, você consegue compartilhar comigo a sua tela para nós mostrarmos o processo acontecendo aí na sua tela?
Perfeito, ó, já estamos vendo a tela do Michael. Aí observe que lá no canto superior direito da tela do Michael tem um botão ali ó, de aplicativos. Tá vendo? Ó? Esse botão vai permitir que vocês utilizem aplicativos do Office 365 e outros aplicativos diretamente vinculados na sua reunião. E com isso fica muito mais fácil de você interagir com os usuários. Clica para mim em aplicativos e adiciona para mim, por favor, para o aplicativo Forms, por gentileza, Michael. Nosso objetivo é fazer uma pesquisa aqui entre os membros, tá? Uma pesquisa bastante simples. Então, clica no botão adicionar. Aí agora observem que lá na lateral direita do Michael vai aparecer o aplicativo do Forms e outros aplicativos que ele possa adicionar. Pode clicar no salvar, por favor. Aí pronto, ó. Ali na lateral direita apareceu a seção de votações. Aí agora vamos criar uma nova pergunta, Michael. Clique no botão criar novo. Aí observe que você tem alguns tipos diferentes de perguntas. Você pode criar uma pergunta de múltipla escolha, um questionário onde você sabe qual que é a resposta correta e uma nuvem de palavras onde os usuários vão colocando termos e no final você tem ali uma consolidação de termos. Então cria para mim, por favor, uma pergunta de múltipla escolha. Perfeito. A pergunta é: quão satisfeito você está com esse treinamento? Ok, aí nós temos ali inicialmente duas opções, né? Aí você pode colocar na primeira opção muito satisfeito, aí na segunda razoavelmente satisfeito, e se você quiser adicionar outras opções, é só clicar no botão adicionar uma opção e com isso você pode colocar outras alternativas. Tudo bem? Como por exemplo, insatisfeito. Tá? Observe que abaixo ali do campo de seleção, você pode marcar a função várias respostas. Ou seja, se a minha pergunta ela tiver ali o objetivo de coletar mais de uma informação, eu marco várias respostas. E com isso você pode colocar, estou muito satisfeito e razoavelmente. Ou então não, tá? Então você vai ajustando de acordo com a sua necessidade. Desmarque essa opção, por gentileza, Michael. Aí lá embaixo você tem algumas configurações adicionais, como por exemplo, compartilhar o resultado com os entrevistados, que são ali os participantes, registrar o nome dos usuários que responderam, embaixo, permitir que outras pessoas sejam coautores nessa pergunta, ou seja, um outro membro daqui do time pode editar essa pergunta, aí você ajusta também de acordo com a sua necessidade. Clica no botão salvar como rascunho para gravar essa nossa pergunta, e quando chegar o momento de fazer a apresentação dessa pergunta, o Michael vai clicar em lançamento. Clicando ali em lançamento, observem que na frente daqui da nossa reunião vai aparecer uma pequena tela, que é o que nós chamamos de push notification, tá? É uma notificação que aparece na frente da tela. Pode clicar, Michael, por gentileza. Aí vocês vão poder responder em tempo real. Ou seja, durante uma apresentação, você não precisa mais pedir para o usuário acessar um link do Forms ou acessar um conteúdo externo para responder. Então, vocês, se puderem, por gentileza, respondam qualquer uma das três opções. Eu, como a minha opinião ela é completamente imparcial, eu vou dizer que esse treinamento do Rodrigo não foi bom, então eu estou insatisfeito com o conteúdo. Responde também, por gentileza, Michael. Então, observem que na medida que vocês vão respondendo, o próprio Forms ele vai dando ali uma consolidação, ou seja, boa parte de vocês, ou nesse momento 80%, está muito satisfeito com o conteúdo, 13% está razoável, insatisfeito acabou de dar uma subidinha que eu vi, né, tem 9%, então com isso você não precisa mais gerar um Forms para poder obter uma pesquisa de opinião, tá? Se o seu formulário for complexo, tudo bem, faz todo sentido você fazer ele lá no Forms. Mas se for uma dúvida simples, como por exemplo, uma pesquisa de satisfação, você vai lá e simplesmente lança essa pergunta durante a própria reunião, ou então, se você preferir, você pode criar esse formulário antes do início da reunião. Aí clica aí no concluído, por gentileza, Michael, e volta para mim lá no seu calendário, só para eu mostrar para o pessoal como é que eles adicionam esse aplicativo. Tá? Então, ó, respondendo já a dúvida da Maria, né? Eu vou mostrar aqui agora, Maria, de uma outra forma, tá? Mas o resultado ele acaba sendo o mesmo. Compartilha conosco o seu calendário, por gentileza, Michael. Aqui, só um
Perfeito. Dá um duplo clique em cima dessa nossa reunião, tá? Observem, senhores, que no canto superior da tela tem um botãozinho mais ali também. Esse botão mais tem o mesmo efeito do botão mais ali de dentro da reunião. Clicando no botão adicionar uma guia, pode clicar nele, por favor, Michael. Aí você pode adicionar ali o aplicativo do Forms e outros aplicativos. Inclusive, existe uma quantidade considerável de aplicativos que podem ser utilizados, tá? Um deles é o próprio aplicativo Gaminar. Eu não vou entrar muito no detalhe do Gaminar, até mesmo por conta do nosso horário, mas nós temos lá uma sessão também já gravada, onde eu explico sobre o Gaminar. Então, principalmente para os times que trabalham com treinamentos e precisam ali de uma interação maior dos usuários, o Gaminar ele pode ser uma excelente alternativa. O Gaminar, por exemplo, ele consegue criar todo um processo de gamificação, ou seja, eu quero fazer um quiz e eu quero premiar os usuários que responderem mais rápido um questionamento e além das pessoas que responderem da forma correta. Eu vou lá e crio o quiz de uma forma parecida com a que eu mostrei para vocês agora no Forms, e na medida que os usuários forem respondendo esse questionário, ele cria ali um ranking, dizendo quem foi o primeiro, segundo e terceiro, e no final ali de uma dinâmica, você pode bonificar essas pessoas, tá? Porque aí você tem ali todo um processo de ranking. Então, nós temos uma quantidade considerável de aplicativos, tá? A minha recomendação é que futuramente vocês pesquisem sobre cada um desses aplicativos, né? Como por exemplo, poxa, eu preciso de um aplicativo do Teams para otimizar ali o meu processo de perguntas e respostas durante a reunião. Então, ó, tem ali o aplicativo Perguntas e Respostas na segunda opção. Aí você vai lá e habilita ele, e com isso os usuários podem gerar perguntas diretamente, tá? Do mesmo jeito que tem uma quantidade considerável. Futuramente nós vamos tirar alguns desses aplicativos, porque nem todos fazem sentido para o nosso trabalho do dia a dia, tá? Mas se algum desses aplicativos for removido dessa listagem, eu acredito que vocês podem abrir um chamado e pedir uma nova avaliação do time de tecnologia, tá? Aí, se realmente esse aplicativo fizer sentido para todos ou para a grande maioria, nós faremos a liberação novamente. Tudo bem? Então, poxa, Michael, obrigado, tá, pelo seu compartilhamento de tela. Deixa eu voltar aqui com a apresentação, só para eu poder finalizar. Bem, então vamos lá, senhores. Antes mesmo, né, de eu finalizar aqui a nossa apresentação, vocês têm alguma dúvida com relação à utilização dos aplicativos diretamente aqui na reunião ou outro detalhe? Deixa eu até ver no chat que eu acabei falando bastante, eu não me atentei muito ao chat. Vamos ver. Ok, a Rebeca, ela disse aqui que para ela não tem o botão de mais ali nos aplicativos. Nessa reunião, Rebeca, você é considerada uma membro participante e não apresentadora. Por isso você não tem essa opção, tá? Mas nas reuniões que você gerar, ou então nas reuniões colaborativas, você vai ter essa opção. Essa nossa reunião de hoje, ela é um webinar. Webinar? Eu acredito que sim, ou é webinar ou é reunião colaborativa. E pode ser que não apareça para você, Webinar. mas nas reuniões que você gerar, vai aparecer ali sem problemas. Tudo bem? Aí, só lembrando que ela vai aparecer aqui no canto superior direito. Eu, como sou um usuário externo, eu não consigo habilitar aplicativos no ambiente de vocês, então para mim não aparece. Mas para vocês vai aparecer um botão de mais, um sinal de mais, né, ao lado daqui do botão, e vai funcionar certinho. Tudo bem? Então, vamos lá, senhores. Antes de eu encerrar aqui a nossa apresentação de hoje, eu vi até que mais uma vez eu atrasei, né, 15 minutos o nosso horário. Gostaria de saber se vocês têm alguma dúvida com relação ao conteúdo ou não. Ok, tem a dúvida da Cristiane. Gostaria de saber se consigo vincular um planner existente a uma equipe do Teams. Resposta é sim, Cristiane, mas aí também esse assunto ele acaba sendo um pouquinho complexo, tá? Lá no nosso vídeo falando sobre o planner, eu explico todos esses passos sobre como você criar um novo plano de tarefas a partir do zero, ou então como você vincular um plano de tarefas a uma equipe existente, tudo bem? Então, eu acho que o ideal seria consultar ali essa apresentação. Tudo bem? Então, vamos lá.
Eu acho que nós não temos mais nenhuma outra dúvida, né? Então, pessoal, mais uma vez eu agradeço, tá, o tempo e a disponibilidade de vocês. Peço desculpas por ter atrasado aí esses 17 minutos, tá? E na próxima semana nós vamos falar dos eventos webinar e também eventos ao vivo do Teams, tá? Então esse conteúdo dele é bastante interessante, principalmente para quem faz treinamentos, apresentações ou cria ali reuniões onde você precisa colocar uma quantidade maior de pessoas, tudo bem? Então não percam a nossa próxima sessão, nós vamos trazer aqui para vocês um conteúdo talvez até mais interessante do que o que eu mostrei hoje, tudo bem? E mais uma vez eu agradeço, tá, a participação de todos e desejo aí uma ótima tarde a todos, tá bom? Vou passar a palavra aqui para o Michael para que ele possa fazer o encerramento. Acho que tem a pesquisa de satisfação que você costuma mandar, correto, Michael? Não, a gente não tá mandando pesquisa de satisfação, não. Mas uma coisa que a gente vai informar é porque todos os vídeos a gente está divulgando na Extra, né? Extranet, através da comunicação. Só que quando a gente acabar, a gente vai colocar no YouTube, mas não no YouTube que é liberado para todo mundo, né? No YouTube do Desenvolva, forma de lista, né? Então, para quem é do ML, vai conseguir acessar, tá bom? Aumentar o acesso aí, facilitar. Lembrando também, senhores, que no final da nossa próxima sessão, eu vou emitir para vocês o certificado, tá, desse módulo também. Esse certificado ele pode ser utilizado ali para horas complementares, ok? Então, nós vamos pegar aí a listagem de quem participou dessa sessão e quem participou da próxima também, e vamos emitir para todos, tudo Eu bem? vou fazer o seguinte, eu já vou colocar o link da próxima sessão, que o pessoal pediu para avisar com antecedência, né? Que aí quem quiser já se inscrever, aí como vocês já sabem, né? Se inscreveu já fica na agenda de vocês, então facilita a vida. Combinado, então. Pessoal, mais uma vez, obrigado pela participação de vocês e uma ótima tarde a todos. Obrigado, hein, Rodrigo. Acabando a reunião aqui, eu tô botando no chat, tá bom? O link da reunião da semana que vem. Valeu, pessoal. Obrigado, pessoal. Tchau, tchau.